Esse aqui pode ser considerado o SBS das Akuma no Mi, porque tiveram muitas perguntas sobre as Akuma no Mi, como por exemplo, qual Akuma no Mi mais inútil? Será que um robô pode comer uma Akuma no Mi e ter a consciência daquele animal? Qual vai ser a Akuma no Mi que vai representar as trevas para o Luffy, que é o deus do sol? Quais Akuma no Mi ainda podem voltar e com quais personagens elas vão voltar? E por que lá em Skypiea uma tora de madeira não afetou o Enel, já que a madeira não conduz eletricidade? Nós vamos comentar sobre tudo isso nesse vídeo aqui. Se você ficou curioso, segue comigo e acompanhe esse vídeo até o final. Fala galera, meu nome é Lucas, mais uma vez aqui hoje para responder as suas perguntas que vocês mandaram lá na comunidade do canal, lá no meu Instagram ou aqui embaixo nos comentários desse vídeo. Então deixa sua pergunta para o próximo Sogeking Responde que eu posso estar respondendo. E se já tiver respondido, vai estar na playlist de Sogeking Responde, então dá uma assistida lá que eu vou deixar no final desse vídeo. Por enquanto já vai deixando aquele likezão, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e bora lá para esse vídeo. Sei lá perguntou, mano, o que tu acha que aconteceria se o Moria treinasse? Ele ficaria bem apelão? Essa questão do Moria treinar ou não, de um personagem treinar ou não dentro do mundo de One Piece, não está relacionada só ao físico do personagem, a ele se tornar mais forte, assim como o Zoro treina, para ficar mais forte. Não está relacionada só a isso, mas a treinar, por exemplo, seus hakis e aprender suas evoluções, saber o máximo da sua Akuma no Mi. No auge, ou quando o Moria começou no mundo da pirataria, ele tinha esse desejo de se tornar o rei dos piratas, por isso que ele foi atacar o Kaido, ele tinha força o suficiente para lutar contra o Kaido e ainda sair vivo, coisa que o Kid, por exemplo, não teve tanta sorte. Ele lutou contra o Kaido, foi derrotado, mas não conseguiu fugir, acabou sendo preso. O Moria, naquele tempo, quando ele lutou contra o Kaido, ele conseguiu. Então, depois que ele foi derrotado, foi que ele deixou, ou esse desejo de querer mais, acabou dentro dele. Ele não treinou mais. Mas é o que eu tô dizendo, não significa só treinar fisicamente. O Moria, com seu poder, ele não necessita disso. Mas o que ele necessitaria era saber o haki do armamento, o haki da observação, coisa que ele não demonstrou. Até mesmo porque ele foi apresentado antes do time skip ou no pré-time skip. Até porque naquele momento os hakis ainda não tinham sido apresentados. E quando ele lutou com o Luffy, ele não mostrou o conhecimento completo da sua Akuma no Mi, que é bem apelona. Aquela questão dele trocar de lugar com a sombra dele foi o que salvou dos pacifistas e do Doflamingo. Então ele tem um poder bem apelão. Ele treinar significaria ele aprender tudo que sua Akuma no Mi pode fazer e até o despertar da sua Akuma no Mi. Quando ele viu que o Luffy colocou sombras dentro do corpo dele, foi que ele pensou, oh, dá pra fazer isso? Se você fez, eu posso fazer. Aí ele pegou e colocou 1000 sombras dentro do seu corpo. Só que ele não tinha treinado pra isso, seu corpo não aguentou, por isso que ele acabou sendo derrotado. Então, treinar significa aprender outras coisas além do que o personagem sabe. E isso tornaria ele bem apelão, até porque sua Akuma no Mi é bem forte. Então, se ele soubesse tudo sobre ela, sem precisar treinar o físico dele, ainda assim ele seria bem apelão. O Wellington perguntou, salve Lucas, estava vendo os comentários sobre os Goroseis não parecerem se alegrar com a morte do Clover, nem com a suposta morte do Sabo em Lulúzia. Também reparei que os anciãos não são ameaçadores como os almirantes. Acha possível que eles não sejam realmente maus e apenas sirvam como marionetes de Imu-sama? Forte abraço. Um salve e um abraço pra você, mano. E sobre os Goroseis, e não só sobre os Goroseis, mas sobre os personagens dentro do mundo de One Piece, é isso que torna eles únicos e a obra de One Piece uma das melhores já criadas. Porque os personagens dentro da obra, na verdade, eles não são só bons ou ruins. Na verdade, eles são como seres humanos, que têm momentos maus e momentos bons. Os Goroseis, que é o foco da sua pergunta, eles me parecem ser pessoas que vão fazer o que é preciso em busca da paz, que é a paz para eles, que é o governo mundial comandar tudo. Pode até ser que eles tenham sido enganados pelo Imu-sama durante toda a sua vida, que aquele era o caminho correto a se perseguir, mas sendo bom ou fazendo coisas boas ou ruins em determinados pontos, como é a destruição de Ohara, pode ser que eles não estejam felizes com diversas ações, mas que eles são obrigados a tomar ações obrigatórias para que se mantenha a paz que eles tanto querem.
Então esses personagens são meio que tridimensionais. Eles são bons em determinados momentos e são ruins em determinados momentos. Ou eles podem ter trilhado um caminho ruim toda a sua vida e no final descobrirem que tá tudo errado. E aí como eles não são más pessoas, eles vão para o outro caminho. Certo? E quem sabe no futuro, em uma guerra final, eles não descubram que o verdadeiro inimigo é Imusama e não ajudem o lado do Luffy, o lado dos piratas bons, quem sabe? É assim que o mundo de One Piece funciona. E realmente, os Goroseis, eles meio que não ficam felizes quando eles descobrem que o reino de Ohara sabe demais. Até porque pessoas inocentes iriam morrer. O próprio Akainu não deixou que um navio pudesse sair com pessoas que não tem nada a ver, porque um arqueólogo poderia estar lá dentro e todo mundo foi morto. Uma coisa que não deveria acontecer, mas aconteceu porque eles burlaram as leis. Então é isso que acontece dentro do mundo de One Piece, personagens tridimensionais. Eles são bons e podem ser ruins também. Charlotte Katakuri perguntou: já foi revelado que quando um usuário de Akuma no Mi morre, o fruto aparece em uma fruta próxima. Mas tipo, o quão próximo? Porque era só o governo mundial ou a própria marinha fazia uma área de execução com árvores e na distância máxima que um Akuma no Mi poderia reencarnar. A gente ainda não sabe sobre o funcionamento das Akuma no Mi. E o Oda falou que quando os Mugiwaras encontrassem o Vegapunk, seria ele que iria explicar isso aí. Eu acho que ele falou em um SBS, e agora nós estamos no ar em que o Vegapunk vai revelar isso aí. Mas o que a gente sabe, ou pode inferir do que já foi mostrado, é que existe sim, ou aparentemente existe, uma distância limite para o poder de Akuma no Mi. Depois que o usuário morre, esse poder reencarnar nessa fruta. Vamos lá. A única vez que isso aconteceu foi lá em Punk Hazard. Quando o Smalley morreu, ou Caesar sabia que ele iria morrer, ele mandou uma carruagem lá com diversas frutas do mesmo tipo, para uma distância segura, que depois que o Smiley morresse, provavelmente o seu poder iria para uma daquelas frutas, e foi exatamente o que aconteceu. Por isso, a gente pode inferir que, primeiro, existe uma distância limite, porque se não existisse e o Caesar só soubesse o tipo de Akuma no Mi que aquele poder iria reencarnar, ele só precisaria estar com aquele saco próximo dele, que aí o poder lá onde o Smiley morreu iria bater lá onde o Caesar Clown tá com as frutas. Mas não foi o caso. Ele levou as Akuma no Mi o mais próximo possível do Smiley para que o poder reencarnasse. Um segundo ponto é que dentro daquele saco só tinham frutas do mesmo tipo, mas a gente não sabe se o tipo muda, a gente não sabe qual tipo para cada fruta, se mudar, e essas são questões que o próprio Vegapunk vai explicar. Mas nesse caso, o Caesar mandou só um tipo de fruta, só um tipo de maçã, e o poder reencarnou em uma delas. Então pode ser que exista tanto um limite de distância quanto de tipo de fruta. Porque senão o Caesar Clown, não sabendo qual é o tipo de fruta que aquele poder reencarnaria, ele mandaria uma maçã, uma banana, uma pera, abacaxi, todo tipo de fruta para aumentar a probabilidade do poder nascer ali. Mas não, ele só mandou um tipo de Akuma no Mi e acabou reencarnando em uma delas. Então a gente pode inferir tudo isso de uma cena que apareceu dentro do mangá. Mas o Vegapunk vai nos revelar verdadeiramente como funciona aquele ciclo das Akuma no Mi agora nesse último arco. Gapi perguntou: se a Gomu Gomu no Mi não é especificamente a fruta da borracha, será que existe a verdadeira fruta da borracha vagando no universo de One Piece? Bom, eu já respondi essa pergunta em um outro Sogeking Responde, só que eu não dei um ponto, ou eu não citei um ponto que eu vou citar aqui. No caso, é bem provável que exista sim, e o Oda poderia até trabalhar com esse poder em forma de gag, em forma de brincadeira, do Luffy nunca ter encontrado essa pessoa com esse poder, sendo que esses poderes são muito iguais, são muito parecidos. Inclusive agora que foi revelado que a Akuma no Mi do Luffy não é a Gomu Gomu no Mi, e sim a Hito Hito no Mi modelo Nika. Um exemplo que o Oda já aplicou dentro da obra, e que é basicamente a mesma coisa, é o Sanji ter a aparência muito parecida com a aparência do Duval, e eles nunca terem se encontrado ou se visto. Mas acabou que, por engano, a recompensa, o cartaz da recompensa do Sanji era a foto do Duval. Quando a gente pensava que não existia aquele cara e só não tinham conseguido tirar uma foto do Sanji, e alguém que desenhou não sabia desenhar e desenhou de uma maneira feia. Mas acabou que não, tiraram uma foto realmente de um cara que existe, que nesse caso era o Duval, e ele foi confundido com o Sanji. Agora imagina só se o Oda fizesse isso, aplicasse esse mesmo exemplo com a fruta do Luffy. Alguém que acabou sendo preso, sendo executado, porque tinha a verdadeira Gomu Gomu no Mi, mas enquanto eles queriam a Hito Hito no Mi que estava com o Luffy. Isso aí seria engraçado de acontecer, porque o Oda já aplicou isso dentro da obra.
E a utilização desse novo poder, e eu já falei isso em outros SBS, poderia ser de uma forma totalmente diferente que o Luffy luta, ou que o Luffy aplica os seus poderes. Pode ser parecido com a borracha dos heróis da DC, da Marvel, uma coisa totalmente diferente do que o Luffy utiliza, mostrando que realmente era uma fruta da borracha. O cara poderia até se transformar numa borracha que apaga. Quem sabe? Isso aí seria bem engraçado. Jotaro Careca perguntou: se a Hito Hito no Mi modelo Nika é o símbolo da libertação e alegria, já que é a do Deus do Sol, qual seria a Akuma no Mi oposta? A Akuma no Mi que traz o medo, desespero e prisão ou escravidão, o contrário da libertação. Cara, isso pra mim parece óbvio, e não necessariamente que tenha que existir uma Akuma no Mi que seja a Akuma no Mi de um Deus da escuridão. Mas tem que ser uma Akuma no Mi que representa isso que você falou, ou que o seu usuário, tendo esse poder, vai representar isso que você falou: prisão, escuridão, desespero. E a gente já tem isso dentro do mundo de One Piece com o Teach. O Teach, muito provavelmente, é o inimigo final do Luffy na corrida pelo One Piece, porque ele também quer se tornar o rei dos piratas. Ele também deve ter um sonho parecido com o do Luffy, só que deturpado. Então ele é o extremo oposto ao Luffy. Já foi mostrado isso na primeira vez que eles se encontraram. O Luffy não gostou da torta, o Teach gostou da torta. O Luffy gostou do suco e o Teach não gostou do suco. Eles são totalmente opostos. Então, se o Luffy com a Akuma no Mi de Nika representa a libertação, o sol, o Teach com a fruta da escuridão representa isso ao contrário. Então nós já temos isso dentro do mundo de One Piece. E não necessariamente que o Teach tenha que ter uma Akuma no Mi assim, ou que a Yami Yami no Mi seja uma Akuma no Mi do Deus da escuridão. Não precisa acontecer isso. Só precisa que o Teach seja aquele cara que representa isso pro Luffy. E dentro do mundo de One Piece a gente já tem isso. O Teach, inimigo final do Luffy na corrida pelo One Piece, que sempre está fazendo coisas que deixam o Luffy pistolaço. Primeiro capturando o Teach, matou o Barba Branca, acabou derrotando os piratas do Barba Branca, tomou o posto, ultimamente foi atrás da Boa Hancock. E se ele consegue fazer alguma coisa com ela, isso aí afetaria o Luffy diretamente, então o Teach já representa isso. Não que necessariamente tinha que ter uma fruta do Deus da Escuridão. Gustavo Mugiwara perguntou: por que a lança com a tora de madeira que o Enel levou na cabeça lá em Skypiea não fez efeito nele, sendo que a madeira não é afetada pela eletricidade como a borracha? Essa é uma pergunta que parece aparentemente simples de responder, mas que realmente traz um significado que a gente já discutiu ou discute sobre as frutas dentro do mundo de One Piece. Na verdade é sobre um elemento ser superior ao outro. A gente não viu o Oda trabalhando com a madeira sendo algo que afeta o Enel, mas no nosso mundo isso é verdade, porque a madeira não conduz eletricidade. Então se alguém utilizasse madeira contra o Enel, poderia afetá-lo. Só que, lembrando, o mundo de One Piece não é o nosso mundo. O Oda se baseia no mundo real, que é o nosso, para criar um mundo de One Piece. Então não é porque uma lei funciona aqui no nosso mundo que vai funcionar dentro do mundo de One Piece. Com a borracha, isso é verdade, porque o Oda já aplicou, mas a gente não viu ele aplicando com a madeira. Vai saber que ele realmente vai fazer que não funcione essa lei que funciona no nosso mundo, não funcionar dentro do mundo de One Piece. Ele é o autor, ele pode fazer com que isso seja verdade. Então por que aquela madeira não afetou o Enel? A resposta é simples, porque a ponta dela era de metal. Metal conduz a eletricidade, passou e fez aquele buraco na cabeça do Enel, e ali só sobrou aquele espaço para a madeira passar. É como acontece com o Katakuri, por exemplo. Quando ele prevê o futuro, ele vê onde é que o seu inimigo vai atacar, aí ele molda a sua barriga em um formato igualzinho ao formato do punho, para que o punho com haki passe por dentro sem atingir o corpo dele. Porque se atingisse com o haki do armamento, daria dano, porque atingiria o seu corpo real. Como ele molda, e aí o ataque passa, ele não toma dano. O que aconteceu com o Enel aqui? Porque a ponta da lança era de metal, atravessou a cabeça dele e o espaço que ela deixou fez com que a madeira passasse sem atingir o corpo real do Enel. Então se aquele cara tivesse atacado o Enel com uma ponta de madeira sem ser de metal, teria atingido o Enel e ele teria morrido nessa situação. Mas não foi o caso. Mas se mesmo assim fosse de madeira e tivesse atravessado sem dar dano, isso aí seria aplicável dentro do mundo de One Piece, porque o Oda ele só se baseia no mundo real para criar um mundo de One Piece, e não que necessariamente todas as leis do nosso mundo funcionam lá. Low Slim perguntou:
Qual Akuma no Mi de usuário já morto que não reapareceu que você queria que voltasse? E com qual personagem como usuário? Essa pergunta é muito boa porque existem 4 Akuma no Mi que ainda não reencarnaram. E elas são frutas até que em certo grau importantes, que seria muito bom que voltasse na mão de inimigos. Vamos lá. A primeira delas é a fruta da Monet, a Yuki Yuki no Mi. Aí nós temos a fruta do coração, a Nagi Nagi no Mi. Nós temos a Toki Toki no Mi, que é a fruta da Toki, a fruta do tempo. E a fruta do Smiley, que é aquele monstrão que morreu lá em Punk Hazard. São 4 Akuma no Mi que ainda não reencarnaram, mas que eu queria que reencarnassem na mão de inimigos. Quem são os inimigos? São todos os membros do bando do Teach. Já pensou esses poderes sendo deturpados na mão de pessoas ruins, como são os membros do bando do Teach? Eu gostaria muito que isso acontecesse porque já aconteceu dentro de One Piece. A gente já teve a Bari Bari no Mi e já teve a fruta do Bon Clay, que é a Mane Mane no Mi. 2 frutas que no passado foram de vilões do país de Wano, e agora elas reencarnaram na mão de pessoas boas, que no caso é o Bon Clay e no caso é o Bartolomeu. 2 personagens que são muito próximos dos Mugiwaras. Agora tu imagina essas 4 Akuma no Mi que em até certo ponto elas são muito boas, sendo deturpadas nas mãos de pessoas ruins, que são os comandantes do Teach. Já pensou eles comerem essas 4 Akuma no Mi e utilizarem todos esses poderes de uma maneira terrível, como aconteceu no passado com a fruta do Bon Clay e a fruta do Bartolomeu? Já pensou? Eu gostaria que essas 4, que são as únicas que ainda não reencarnaram, voltassem nas mãos dos inimigos. Seria muito bom e o Oda poderia trabalhar esses poderes ao máximo. Coisa que eu acho que ele não trabalhou na mão dos personagens que morreram com esses poderes. Já pensou o Lau tendo que lutar com alguém com a Nagi Nagi no Mi, que é a fruta do seu pai, digamos que assim, seria uma luta, uma batalha terrível para o Lau, em lembrar que alguém está usando aquele poder pro mal. Já pensou? Gostaria que essas frutas voltassem. E você, qual gostaria que voltasse mais? Já comenta aqui embaixo que eu quero saber, vou estar vendo e vou estar dando coraçãozinho pra você. Maurício Animes perguntou: se alguém muito forte, por exemplo o Mihawk, ataca um outro oponente mediano no braço com uma espada ou algo cortante, mas com o braço estando com o haki do armamento, o braço não vai ser arrancado ou vai ser cortado como se nem tivesse haki ali, ou o haki vai se quebrar igual o vidro? Essa pergunta é bem interessante porque ela trabalha com os vários estágios do haki nas mãos de vários personagens fortes. Vamos lá. Para você que não sabe, o haki do armamento ele tem 3 estágios, ou a gente pode considerar assim: a imbuição, que é o haki, que é quando a pessoa está utilizando o haki, mas não tem mudança visual. Você não vai ver aquela pele negra no local onde a pessoa está usando. Isso é o haki, que a gente poderia chamar de estágio 1, que a pessoa está utilizando o haki, mas que não aparece. Tem um haki no estágio 2, que é o Koka, aquele que tem mudança visual, que é mais forte e a gente pode ver. E tem um haki no estágio 3, que é a evolução do haki do armamento, ou que a gente poderia chamar de Ryu. Você vai pegar todo o haki em volta do seu braço, ou no seu corpo, e fazê-lo fluir a uma curta distância da sua pele. E aí vai dar aquela impressão de ter uma aura flutuando em volta do seu corpo. São 3 estágios do haki ou do mesmo haki. E a gente pode considerar que o de estágio 1 é mais fraco que o do estágio 2, que é mais fraco que o do estágio 3. Mas isso em regra. Existem exceções. E quais são as exceções? São, por exemplo, você pegar o haki do estágio 1, que é aquele invisível, e juntar esse haki com o poder de uma Akuma no Mi. A partir desse momento, se esse personagem que está utilizando isso for forte, ele vai conseguir afetar alguém que está no estágio 2, ou o haki Koka. Foi isso que aconteceu na batalha do Lau contra o Vergo. A gente tem que o Lau utilizou o haki, a imbuição, que é o estágio 1, mais o seu poder de Akuma no Mi, que é a Ope no Mi dentro da Run. E aí ele conseguiu cortar o Vergo que estava com o haki no estágio 2, ou o Koka no corpo inteiro. Ele fatiou o Vergo, juntando o seu haki estágio 1 com a sua Akuma no Mi. E aí ele teve poder suficiente para ultrapassar o Koka. Então a gente tem várias coisas. Ou então se o personagem for muito forte, tipo o Mihawk com aquela faquinha de cortar pão, e ele utilizar só a imbuição, ele pode tanto ferir alguém com o Koka, como alguém com o Ryu, se essas pessoas forem mais fracas que ele na questão do haki. Então, o haki dentro do mundo de One Piece é algo volátil, que dá pra misturar com várias coisas e revertir várias formas. E dependendo da forma, esse haki vai se tornar mais forte. Então, por isso que esse poder é interessante, e essa pergunta que você mandou é interessante também. Então, se o Mihawk fosse cortar o braço de alguém com Koka, ele conseguiria cortar mesmo não utilizando o Koka,
e só utilizando imbuição. Ou se ele não estivesse utilizando nenhum dos hakis, mas sua força bruta for absurda o suficiente, ainda assim ele conseguiria partir o braço de uma pessoa com coca. Por exemplo, só utilizando força bruta mesmo, sem utilizar o haki. Então esse poder é bem interessante, e a gente já teve o exemplo disso acontecendo com o Luffy. Ele foi lutar contra o Cracker, se eu não me engano, e aí o Luffy tava no Gear 3, quebrou um dos bonecos do Cracker e tava ali com haki misturado com a sua Akuma no Mi, que ainda tem uma propriedade a mais, que é a dureza do haki mais a elasticidade da borracha, e o Cracker ainda conseguiu cortar um pedaço do braço do Luffy, ou adentrar a espada ali um pouquinho no braço do Luffy com o Coca, sendo que o Cracker não estava utilizando esse poder, ou poderia estar utilizando só a imbuição. Então esse poder é bem interessante, isso aconteceria se ele fatiaria o braço da pessoa utilizando só a imbuição ou força bruta. Inclusive eu já fiz um vídeo falando sobre os maiores usuários de haki do armamento dentro do mundo de One Piece, ranqueados do mais fraco até o mais forte, considerando só os personagens que tiveram feitos com esse haki, e não pegando só os personagens mais fortes e dizendo que eles estão lá no topo, em um outro canal, que se você ainda não foi inscrito é o canal secundário. E eu vou deixar o link desse vídeo no card aqui em cima para que vocês possam assistir. Eu já fiz os maiores usuários de haki do armamento, da observação, e tá para sair os maiores usuários de haki do rei. Então já se inscreva no outro canal, que também é nosso canal, ou faz parte da família aqui Histórias de One Piece. Você vai curtir porque lá naquele outro canal a gente tem outros animes também. Então o link vai estar aqui em cima no card ou então na tela final. Player Moon perguntou: será que é possível dar vida a robôs com Akumas no Mi Zoans? Seria uma ideia revolucionária se o Oda colocasse isso na ilha do Vegapunk. Isso que você acabou de falar nessa pergunta é o que já acontece dentro do mundo de One Piece, quando um objeto come uma Akuma no Mi. Quando esse objeto e essa Akuma no Mi se juntam e criam um novo ser, é como se um robô, tipo um objeto, tivesse ganhado vida, ganhado a vida daquele animal. Então, se o Vegapunk quiser fazer isso com um robô que ele criou e tentar juntar os dois, aconteceria a mesma coisa. Só que a gente não sabe como isso se daria. Se daria um robô com o formato de um animal, se ele conseguiria controlar, porque normalmente, quando a gente tem uma arma comendo uma Akuma no Mi, ela tem o formato do animal. Aquele cachorro bazooka era uma bazooka com as patas de um cachorro. A espada do Spandan, ela se transformava em espada e quando ele ia atacar, se transformava na parte frontal ali do elefante para atacar. Então, como era que isso iria funcionar dentro de um robô? Continuaria um robô que poderia se mexer e se controlar com os poderes desse animal e algumas características desse animal, ou seria o formato do animal que se tornaria um robô? A gente não imaginaria, mas é basicamente o mesmo princípio. Se dá ou funciona com um objeto comendo um Akuma no Mi, funcionaria com um robô comendo um Akuma no Mi também. Davi perguntou: qual é a fruta mais inútil? Eu já fiz um vídeo antigo falando sobre as Akuma no Mi mais inúteis dentro do mundo de One Piece. Só que naquele vídeo eu não falo que a fruta com personagem é inútil. Eu falo que a fruta em si, ou o poder em si, é inútil. Mas nas mãos de alguém interessante, de alguém que trabalha esse poder, essa fruta se torna bem apelona. Por exemplo, a Akuma no Mi do Chopper, a fruta do humano. Se ela não fosse comida por um animal, ela seria inútil. Porque se um humano comesse ela, ele poderia ficar mais inteligente, mas quanto? Como o Oda trabalharia com essa Zoan comida por um outro humano? Isso aí ficaria meio estranho. Então ela foi feita exatamente para ser comida por um animal e para que ele ganhasse inteligência e todas as características de um ser humano. Então essa fruta seria inútil em um contexto diferente. Mas a mais inútil dentro do mundo de One Piece é a fruta da jaqueta. A fruta da jaqueta nada mais é do que o cara se transformar em uma jaqueta, cujo ele não controla as suas características enquanto jaqueta, mas ele tem que ser vestido por uma outra pessoa para que só assim ele possa controlar o corpo dela e utilizar toda a sua força em prol dele próprio, do próprio usuário. Então ele vai tomar o corpo daquela pessoa e se tornar mais forte. Mas ela é inútil porque necessita que alguém vista ela ou vista esse casaco para que só assim o poder seja ativado. Mas se ninguém vestir, não vai acontecer nada. Por isso que essa Akuma no Mi é inútil. Não tem como o usuário utilizar esse poder por si só. Como ela ficaria forte?
se depois que o cara se transformar em uma jaqueta, ele pudesse tomar o corpo de uma pessoa à força. Aí imagina só, ele toma o corpo do Luffy, por exemplo, e pode utilizar os seus poderes. Ou ele toma o corpo, a força ali de algum usuário de Logia, e ele pudesse utilizar a força desse personagem. Aí esse poder se tornaria bem apelão. Mas no caso ele não pode ou não mostrou essa característica, por isso que essa Akuma no Mi é a mais inútil dentro do mundo de One Piece. E se você ainda não assistiu esse vídeo de eu falando sobre as mais inúteis, eu vou deixar o link no card aqui em cima e na tela final. Agora chegou a sua vez de participar desse vídeo, já comenta aqui embaixo qual a sua pergunta para o próximo Sogeking Responde. Se você já tiver mandado lá na comunidade do canal, manda aqui também, manda lá no meu Instagram, manda em qualquer lugar desses que eu citei, que eu posso ou tenha a maior probabilidade de eu ver essa pergunta e poder responder. Por enquanto, se você tiver gostado desse vídeo, já deixa aquele likezão, se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Tô deixando aqui na tela final os 2 últimos vídeos aqui do canal, falando sobre One Piece, que eu acredito que vocês vão gostar. Eu me despeço por aqui, um abraço e valeu!